aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Queria mostrar uma placa aqui, uma Radeon RX 480 G1 Gaming 8 GB de memória, tá? Começar por essa, eu recebi ela, eu não sei da onde que veio, deixa eu ver aqui, não fala. Não fala, Belo Horizonte. Tá? Chegou ontem essa placa, a propósito, chegou essa placa e mais 4 placas de vídeo, tá? Queria agradecer quem mandou pra gente aí, eu sei que 3 vieram de uma mesma pessoa. A gente já fez o orçamento delas, estou aguardando só os clientes aprovarem ou não. Mas queria agradecer quem mandou pra gente essas placas, tá? No Instagram a gente postou ontem, quando chegou as caixas aí, foi tudo postado no Instagram, porque é mais rápido e, como eu já falei algumas vezes, nem sempre eu tô aqui pra filmar. Bom, das que tem ali, são 3 Radeons na verdade, R9 270, R9 280, mas enfim, todas que vieram são Radeon. E essa aqui me chamou a atenção em particular, por quê? Porque essa aqui é uma RX 480, né, como eu já falei, e é uma placa-mãe relativamente nova. O que é o problema dela? Ela está travando a máquina em determinado momento. Quando vai processar bastante coisa, a máquina trava, né, ou reinicia, fica a tela escura. No caso, o cliente escreveu uma cartinha aqui pra gente, falando que a mesma instala o drive, funciona normal em um Windows. Ao usar em jogo ou benchmark, trava o PC e fecha a imagem. Aí colocou que raras as vezes, muito raro, ela não trava, mas ao reiniciar ou instalar o drive, o defeito de travar insiste. Bom, é uma placa de vídeo relativamente nova, tá? É o modelo atual, vamos dizer assim, e não é comum dar defeito de BGA nessa placa. Seria uma coisa mais fácil se fosse BIOS, né, com problema, mas a BIOS já está atualizada, eu mesmo atualizei ela aqui. Eu não vi qual versão que estava, mas eu já coloquei a última versão nela. E mesmo assim o defeito persiste. Quando eu vou rodar o Heaven nela, em um determinado momento a tela escurece e a máquina trava, simplesmente trava. Bom, eu fiz os testes ontem, não encontrei nada anormal, usei o Afterburner para ver sobre a frequência das memórias e da GPU, tá ok também, de acordo com a especificação, que é 1290 em boost, né, do processador, e as memórias em 2000 MHz. E trabalhando, e mesmo trabalhando nessa especificação, a placa ainda assim causa travamento. Eu desmontei ela hoje e, para minha surpresa, às vezes pode nem ter relação, mas eu acredito que tenha relação sim. Para minha surpresa, não sei se vai dar para ver na câmera, mas tá como se fosse molhado aqui, tá? Como se fosse um líquido aqui, ó. Eu passo, né, o dedo aqui, ó, fica a marca do meu dedo, como se fosse tipo um óleo que tá. Isso aqui eu já vi em 2 ocasiões, que a máquina realmente foi molhada, né? Molharam a máquina, tá? A placa, quer dizer. Isso pode acontecer. Ou o thermal pad ou a pasta térmica acabou soltando um líquido, porque dependendo da qualidade que é usado, né, acaba tendo líquido nele mesmo, que não é propriedade específica para uso em placas. Aqui do outro lado também dá para ver, né, dá para ver um líquido, tá brilhando aqui, certo? Eu não sei o o cliente não me passou o que fez aqui, também tem líquido. Então assim, o primeiro passo disso aqui vai ser eu fazer a lavagem dessa placa, tá? Eu vou lavar ela, porque isso aqui não é uma coisa de fábrica, não pode vir dessa forma. Às vezes o defeito pode ser simplesmente esse, só uma questão de lavar a placa talvez resolva. Os thermal pads da memória estão todos mastigados, tá? Ou seja, já foi aberta a placa, já foi tirado o cooler, não sei se tentou reparo ou não, se o próprio cliente tentou reparo ou não, mas está todo comido aqui, tá vendo? Todo despedaçado. Então eu vou ter que trocar isso aqui, vou lavar a placa, trocar isso aqui para ver se eu tenho alguma melhora nesse sintoma aí da tela simplesmente escurecer. Duvido muito que seja BGA, praticamente está descartado para mim, porque como eu disse, é um modelo novo para dar defeito tão rápido em solda BGA, certo? E um pequeno erro de projeto, eu considero um erro de projeto, esse dissipador aqui. Tá vendo que ele é de cobre, porém ele tem essas fissuras no meio, né? Porque na verdade não foi uma peça única de cobre, foram pedaços de cobre que juntaram. Então isso aqui causa com que não tenha o contato 100% da GPU no dissipador, tá? Muita gente reclama dessa placa por ela esquentar, e realmente ela esquenta um pouco mais do que a Nvidia,
mas com certeza isso é influência desse dissipador. Eu estou falando desse modelo da Gigabyte, tá? Obviamente nem todas as marcas são assim, certo? Tem outras marcas que o dissipador é diferente, a placa, o projeto é o mesmo, mas o dissipador é diferente, com 1, 2 coolers, enfim. Tá? Então isso aqui é uma falha muito grande do projeto, tá? Porque é importantíssimo que tivesse o contato direto com o dissipador, ainda mais sendo de cobre, não 3 pedaços unidos e assim direto com a GPU. Isso não é não foi muito inteligente, vamos dizer assim. Eu vou lavar ela aqui com álcool isopropílico para tirar qualquer gordura ou até mesmo H2O que tenha, né? Porque isso oxida a placa. E depois eu substituir e testar se resolveu o problema ou se tem mais defeito. E aí, pessoal, vou gravar do celular aqui porque eu quero mostrar um datasheet, tá? Desse, cadê aqui, ó, desse PWM, tá? PWM MOSFET. Essa placa aqui, ela tá em curto, certo? É uma RX, cadê? Tá aqui, o modelo dela. HD 7950, isso, 7950. Ela tá em curto, né? Aqui nas entradas do 12 volts, tá? E esses dois PWMs aqui estão em curto, certo? Até agora só os dois a gente detectou. A gente vai tirar eles agora, mas antes até começou a tirar já, mas não deu certo ainda, que é sujeira em cima do capacitor, tá? Fluxo, certo? Até começou a tirar, mas não tinha conseguido ainda. A Mariana que estava tirando ele. Eu queria mostrar o PWM em si, tá? É esse aqui, né? Eu baixei da internet, é o modelo... esse FDM 6823, tá? FDM 6823. Esse aqui, ele é um PWM MOSFET, tá? Por quê? Porque dá pra ver aqui que ele entra a tensão, vou tentar mostrar pelo celular, eu sou péssimo nisso. Ele entra a tensão, né? Ele joga toda a tensão, no caso, quando ele vai jogar um comando, né? Chama sinal, não é bem tensão, mas dá pra entender. Tá? O sinal entra aqui, né? Que entra a tensão VIN e aqui dentro passa a ser um sinal lógico, tá? Tanto que aqui ele faz várias referências o GH, que é de high, né? E o G-low, que é no caso o sinal lógico do MOSFET de alto e o sinal lógico de MOSFET de baixa, tá? E aqui na frente, dentro desse PWM, tem isso aqui, que é um diagrama de bloco, né? Tá aqui, né? Diagrama de bloco. E dentro desse PWM tem os MOSFETs de alta e de baixa, diferente de um igual esse aqui. Por exemplo, essa placa é uma sucata minha. Até mostrei ela já. Se tá faltando aqui, eu vou colocar aqui. Aqui, ele é um MOSFET, né? São 3 MOSFETs. Esse aqui ele controla, né? E ele joga pro de alta e o de baixa. Atenção. Esse PWM aqui, ele já tem essas peças dentro, né? Dentro do próprio PWM já tem embutido essas peças, tá? Então assim, e outra coisa, isso aqui é um exemplo, tá? Porque tem menores, hoje em dia os MOSFETs que vêm são menores do que esse. O encapsulamento dele, no caso. Mas então dentro desse PWM tem 2 MOSFETs, e aqui tá queimado, tá? Tanto de alta quanto de baixa, tá aqui. Esse GH é de alta, tá? E o GL é de baixa. E aqui dentro do MOSFET, na base dele, entra o VIN, né? Entra o VIN na base. E o sinal lógico que o outro PWM joga para habilitar o gate, né? Porque o G é de gate, então é gate high e o gate low, que é para habilitar. Quando ele habilita, ele joga o sinal, o MOSFET abre e libera a tensão, tá? Libera a tensão para fase, certo? Isso que é a fase, vai direto para o GPU. Não direto, né? Porque a fase seria o induzido aqui, né? Seria a bobina, joga a bobina, depois capacitores, depois os outros capacitores de cerâmica, depois, capacitor eletrolítico, depois de cerâmica e por fim na GPU, tá? Então isso aqui, ele envia todo um sinal lógico, né? A complexidade dele, envia todo o sinal lógico pro gate high, né? Que é o gate superior de alta e o gate de baixa, tá? E aqui tá queimado. A gente vai tirar esses dois PWMs para ver se o curto encerra. O curto está aqui nos 12 volts. Tá? Encerrando o curto, eu tenho que ver se eu encontro esse PWM para substituir. Não é simples. Se fosse um MOSFET seria bem mais fácil. Igual aqui, ó. Ele tem MOSFET também aqui, ó. Eu nem precisava usar outro exemplo lá. Tá vendo aqui? Esses MOSFETs aqui,
eles controlam outra parte. Eu não sei se eles, na verdade, eles controlam os PWMs, mas eles controlam. Então, seria o controlador, o de alta e o de baixa, tá? É a mesma coisa, só que nesse PWM já tem o controle dentro dele, tá? É importante sempre ter o diagrama de bloco, pelo menos da peça, para a gente poder, primeiro, ver se acha um semelhante que dê certo e depois para entender como é que funciona, tá? Mas isso aqui é um controlador PWM já, que ele já faz sua função de MOSFET, que dentro dele tem um MOSFET embutido, beleza? Aí, pessoal, eu tô falando aqui faz 3 minutos e eu fui ver que eu não tava gravando. Aqui, ó, queria continuar só mostrando essa placa, a 7950. A Mariana tirou os PWM da placa, né? Tirou 2, estavam queimados. Não sei se dá pra ver na câmera, mas estourou a placa, né? Aqui o impresso ficou no PWM e aqui o PWM ficou na placa, tá? Estourou aqui, rebentou, o impresso também rebentou aqui embaixo, mas o curto sumiu. O curto sumiu, eu já liguei, inclusive a máquina já tá ligando, dando imagem, porque sem essas duas fases aqui ele funciona, mas dá tela azul, dá diversos problemas, não é uma coisa que dá para entregar operacional, né? Só resolvemos a parte do curto mesmo, teria que substituir, mas eu não sei se vai dar certo por conta da placa que estourou o impresso. Mesmo que eu tenha esses PWMs aqui, talvez eu não consiga soldá-lo aqui. Tá? Olha como é que ficou o PWM. Esse aqui foi o que estourou, que ficou ali na placa, um pedaço dele. E esse aqui foi o pedaço que ficou a placa nele, né? A placa ficou um pedaço no PWM, tá aqui, nessa parte aqui, tá? Eu vou ligar rapidão para mostrar, antes que, senão não pode deixar muito tempo, senão a GPU esquenta e estraga, né? Ela tá até um pouquinho morna, pouca coisa. Vou ligar rapidão. Ó, já ligou, certo? Na tela lá. Apitou, deu imagem, tá vendo? E ligado ainda, tá? Lá, carregando o sistema. Eu não acho que vai carregar. Eu não acho que vai carregar não. Eu vou desligar aqui porque ela já deve estar... tá bem quente já, beleza? Então assim, funciona sem a fase, tá? Só porque não fica 100%. Vou tentar limpar aqui, ver se eu encontro as peças. Mas creio que não vai resolver não, por conta do impresso que rebentou. Olha aí, pessoal. Essa aqui é a placa, eu mostrei agora há pouco, né, do PWM que estava com problema. A gente já limpou ela, fez todo o procedimento, tá? Conseguiu resolver. Rodando o Heaven. Eu acabei de fechar o Heaven, na verdade, ia desligar porque o nosso cliente trouxe 3 placas, né? Esse mesmo cliente ele mandou 3 placas de Anápolis, que é essa aqui, igual é uma 7950 também, né? Só que o cooler está modificado, acho que quebrou o cooler antigo. Essa aqui foi que a gente mexeu no PWM, já está rodando. Temperatura máxima 67 graus. Eu coloquei o Heaven de novo aqui. Eu vou fechar aqui e entrar eu fechei também. O GPU-Z estava aberto aqui, ele tinha dado 67 graus só a máxima, tá? Agora não vai aparecer porque eu acabei de abrir, beleza? Bom, eu vou desligar aqui agora, porque é só comprovar o teste. E eu vou ligar a outra, essa aqui, para mostrar para vocês funcionando também. A Mariana tá fazendo essa aqui no caso foi defeito em solda BGA. Ele tá fazendo outra ali que também é defeito em solda BGA, que tá esse dissipador aqui. Tá fazendo um reflow só para ver se vai dar certo, para depois a gente partir pro ribalo. Olha aí, pessoal, concluindo aqui essa outra, né, que eu falei que ia ligar aqui agora. Liguei ela, já está funcionando, está no Heaven também, instalada, R9 200 série, né? Temperatura máxima ali está 55 graus, o teste começou agora, né? Vou deixar mais um tempo, mas o teste teoricamente vai ficar, apesar desse cooler modificado, a temperatura vai ficar mais ou menos no mesmo número, tá? Que é em torno de 65, 70 graus, beleza? As duas já estão ok. Tá funcionando, deixar mais tempo em teste lá e eu testar outras. Vou testar essa R aqui. Essa aqui é o seguinte, também que eu lembrei dela, que eu lavei a placa, né, com álcool isopropílico, certo? O cliente realmente levou em um lugar e nesse lugar o cara disse que trocou pasta térmica, mas não tinha trocado, na realidade estava bem mal colocada, bem mal aplicada, e o thermal pad da memória tinha virado aquele mastigado, né? Ficou todo mastigado. Troquei todos os thermal pads das memórias,
tá? E limpei com álcool e deixei um pouco em teste. Só porque ainda assim ela persiste em dar um problema na frequência da memória, tá? Então eu até pedi, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Ele modificou para mim, que é o Daniel Lopes Pedrosa, tá? Ele acabou de me mandar a BIOS alterada aqui. Eu vou gravar a BIOS agora na placa, tá? Para eu pedir para diminuir o clock, a frequência da memória dela, beleza? Eu vou fazer o teste aqui agora e falo para vocês assim que eu tiver uma posição.